Bom dia, a paz do Senhor, igreja, amém? Amém mesmo? Glória. As crianças vão pro Viva Kids agora. E aí agora sobraram espaços aqui na frente. Eu gostaria que nós preenchêssemos. Algum varão valoroso, uma varoa aí pode ousadamente pular fileiras para frente aqui, por favor? Amém. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Tá bem abafado, né? Cadê meu amigo? Para mim aqui, Brunão, no bolso lateral tem o cálice, o kit. Obrigado, querido. Queridos, todos pegaram o kit da Santa Ceia? Todos pegaram lá na entrada? Alguém não pegou? Levanta a mão bem alto assim. Fica com a mão levantada, algum diácono vai chegar até você, vai te servir. Fica com a mão levantada até que você seja servido, por favor. Nós vamos participar da Santa Ceia, mas antes eu quero compartilhar a palavra contigo. Todos? Amém? Que bom. Vira para a pessoa do seu lado, essa pessoa linda, maravilhosa, perfumosa, com um sorriso no rosto, conforme o pregador orienta. Diga para ela: que bom que você veio, que bom que você está aqui, que alegria te ver aqui essa manhã, uma manhã de outono tão linda, tão gostosa. Amém? A gente vai dar start na palavra, algumas coisas vão se encaixando, os meninos já vão acertar o ar já, para ninguém morrer. Mas com alegria, antes de participarmos da Santa Ceia, queria compartilhar a palavra do Senhor. Uma manhã tão importante, no final de semana tão importante, né? Final de semana de Páscoa, um domingo de Páscoa. Eu quero fazer a leitura contigo em Lucas capítulo 24, verso 1. Alegria em rever amigos, encontrar amigos aqui. É a passagem da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levantaram. As mulheres se levantaram e prepararam e levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas, os incensos que elas haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Aleluia! E ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, diga comigo, de repente, aleluia, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Até aqui, amém? Amém mesmo? Você pode se alegrar com essa mensagem?
essa manhã especial, queridos, para falarmos de Páscoa. E quando nós colocamos os nossos olhos numa perspectiva do Antigo Testamento, e para a gente entender melhor toda essa mensagem, quando nós olhamos ali no Antigo Testamento, nós vamos entender que, vamos encontrar então, da onde surge esse termo Páscoa, e começa ali em Abraão. Abraão, uma profecia de Deus para Abraão, os seus descendentes: olha, chegará um tempo que o seu povo, a sua casa, ficará escrava durante 400 anos, eles servirão como escravos para seus inimigos. Mas ao final desse tempo levantarei um libertador. E quando nós vamos então avançando na história, nós encontramos ali o bisneto de Abraão, o José que é levado, que é largado pelos seus irmãos e é levado como escravo para o Egito, vai parar lá no Egito. Quem conhece a história? José do Egito então se torna um governador no Egito, e por causa disso a casa toda de seu pai Jacó, a descendência de Abraão, vai parar também no Egito, vai morar no Egito. E ali esse povo crescendo se tornam de repente escravos lá na frente. Estou resumindo bem a história. E passado esse período então de escravidão, de servidão, chega Êxodo capítulo 12. Você conhece a história, eu espero que você conheça. Ao chegar o tempo da profecia, Deus levanta um libertador, Deus levanta um escape. Diga comigo com voz de profeta essa manhã, porque todos nós vamos ministrar esse momento aqui. Diga comigo com voz de profeta: Deus sempre prepara o escape. Se ainda não chegou o escape, porque ainda não findou o tempo do Senhor. Há tempos de dureza, há tempos de deserto, há tempos de servidão, muitos tempos em nossas vidas. Mas de repente, aparece o mensageiro do Senhor, como para aquelas mulheres ali em Lucas. Findado esse tempo, Deus vai preparar Moisés e levantar Moisés como um salvador, um libertador. E você deve se lembrar então desse processo que começa de libertação do povo cativo no Egito, nas mãos de Faraó, e começa então um processo ali nas 10 pragas, as 10 pragas do Egito. E Êxodo capítulo 12 é o que registra a 10ª praga, o 10º castigo. E é importante frisar no capítulo 12, Deus está ferindo os deuses do Egito. Deus está castigando os deuses do Egito. Muitos deuses, muitos seres, muitas entidades. Um povo poderoso, uma nação poderosa, um homem poderoso como o Faraó, cercado, rodeado de muitos deuses poderosos. Mas é assim em toda a Bíblia: do humilde, do pequeno, do improvável, do povinho escravo, do povinho servo, o povinho de um Deus, do libertador, do líder improvável, do líder com palavra pesada que não sabe falar, daquele que não sabe negociar, do Deus desse líder, desse povo, se levanta o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O povo hebreu, esse povo já está ali há tanto tempo no Egito, já havia corrompido seu coração, já havia misturado um sincretismo maluco de religiões, de crenças. Eu gosto desse exemplo, né? Meu antigo patrão, ele contava essa história, um senhor, ele trabalhou muitos anos na Volkswagen, e ele conta essa história passada dessa empresa, né? Dizendo: olha, chegou uma hora que os brasileiros faziam tanta bagunça, que os alemães falaram assim: não, peraí, vocês não trabalham como os alemães, vocês não são organizados como os alemães,
eu vou mandar aí um diretor alemão. E mandou um senhorzão alemão, um diretor, para ser o diretor, para colocar ordem na casa, porque os brasileiros estavam fazendo uma bagunça. Os brasileiros ficavam bebendo depois do expediente, chegavam no outro dia de ressaca, chegava bêbado, saía do expediente, ia para o bar, uma bagunça toda. Chegava atrasado, saía antes, enfim, chegou o diretor alemão para colocar as rédeas. E começou a ser duro, e colocar as rédeas conforme o estilo alemão. E aí os funcionários brasileiros falaram: peraí, diretor, não, tudo bem, vamos organizar, vamos fazer direito, mas olha só, você está muito estressado. Vamos ali, gente, vamos tomar uma caipirinha. Sabe o que é caipirinha? Vamos tomar uma caipirinha, você vai precisar relaxar um pouco, senão você vai ter um negócio do coração aí. Vamos ali no bar com a gente ali, ouvir um samba. E daqui a pouco, esse diretor alemão estava tão abrasileirado, que ele estava chegando atrasado, que ele estava saindo do expediente para ir para o bar, ouvir pagode. É como um japonês, que come sushi, que tem um altarzinho do Buda em casa, mas do lado tem um altarzinho da padroeira. É como um brasileiro que torce para o Palmeiras, para o Corinthians. Quando esse japonês, né, que está tanto tempo no Brasil e foi tão abrasileirado, e quando ele vai para o Japão, ele se sente o quê? Um estrangeiro, né? É isso que estava acontecendo com o povo hebreu, já tão misturado, e Deus começa a se apresentar para eles, quem de fato Ele é, que eles já nem se lembravam mais quem é esse Deus. E Deus começa a dizer para ele: olha só, deixa eu te mostrar uma característica minha, eu sou tão forte, que eu subjugo todos os outros deuses. Você sabia que o rio Nilo era considerado um deus para o Egito? Ele diz assim: olha o que eu vou fazer com o seu Deus, eu vou converter ele em água podre, em água de sangue. Olha o que eu vou fazer com esse daqui, olha o que eu vou fazer com aquele ali. Deus está se apresentando. Então ali em Êxodo capítulo 12, a gente começa a ver um aspecto escatológico da coisa. O que é escatologia? É o estudo do fim, é o estudo de Apocalipse, é o estudo das últimas coisas. E ali no começo da Bíblia a gente já está vendo como é que vai ser o final das coisas. É um Deus se apresentando para aquele povo. Por que a gente consegue fazer uma correlação com o Apocalipse? Por quê? Porque Apocalipse, a melhor figura de Apocalipse é o do casamento. É o noivo e a noiva. Ali é um noivo cortejando sua noiva, é o noivo conquistando sua noiva, é o noivo se apresentando, mostrando seus dotes, mostrando suas virtudes para aquela noiva. E como todo bom casamento, como é que termina isso? Com festa, com comida, com banquete. Vocês estão aí? Amém? Êxodo capítulo 12, então, a 10ª praga. Deus manda a palavra para o seu povo dizendo: olha só, no 10º dia, cada família pega um cordeiro, guarda esse cordeiro, durante 4 dias, no 14º dia então, vocês vão preparar esse cordeiro, vocês vão fazer conforme a receita que eu vou dar para vocês. Porque nesse dia, nessa noite, o Espírito do Senhor passará sobre o Egito e matará cada primogênito de cada casa. É a 10ª praga. Por que o primogênito? O primogênito aponta para o sacerdotal. O pai passa para o filho mais velho. Eu vou matar isso. Quando a gente olha para a receita, eu quero que você guarde algumas informações. Como é que vai ser esse jantar? Nesse dia de libertação, vocês vão fazer um jantar. E esse jantar vai ser à base de pão sem fermento. Pão sem fermento. Vocês farão o pão, mas não dará tempo do pão crescer. Vocês vão comer o pão sem crescer, sem levedar. Isso fala da saída rápida do Egito que iria acontecer. Isso fala de velocidade. Quando a gente vê isso, a gente fala de velocidade do Espírito Santo nas nossas vidas. A libertação que o Senhor faz conosco é rápida.
Amém? Ninguém se entrega a Jesus durante 6 meses. Ninguém é liberto durante 2 anos. A obra do Espírito Santo em nossas vidas é rápida. Vocês vão comer apressadamente. Vocês vão comer junto com ervas amargas. Vocês vão comer de ervas amargas, porque é um memorial do tempo difícil que vocês passaram aqui no Egito. Vocês vão se lembrar das lágrimas. Por que, Moisés? Porque depois que vocês saírem, esse jantar, vocês vão instituir como um estatuto perpétuo. Para sempre vocês vão fazer isso. Uma vez por ano, vocês vão fazer esse jantar para se lembrar desse dia. E nesse dia vocês vão comer ervas amargas, para se lembrar das lágrimas que foram derramadas no Egito. Guarda tudo isso. Junto com o pão sem fermento, junto com as ervas amargas, vocês vão pegar o cordeiro. Lembra do cordeiro que vocês guardaram durante 4 dias? Nesse dia, vocês vão pegar o cordeiro e vocês vão preparar o cordeiro. Vocês vão assar o cordeiro. E essa refeição vocês precisam fazer no Outback? Na praça de alimentação? Não. Dentro de casa. Esse cordeiro vocês vão servir para a sua família. Você não vai comer sozinho, cada um vai comer o seu. O filho vai pegar o cordeiro e vai sentar na frente da TV comendo. O outro filho vai pegar um prato de cordeiro e vai para o quarto junto com o celular, com o tablet. Não. Todos juntos vocês vão comer do cordeiro. Chefe de casa, sacerdote, pegue o cordeiro e dê para toda a sua família. Se alguém tiver um cordeiro tão grande que não consegue comer sozinho, chama teu vizinho mais próximo, compartilha o cordeiro. Mas o cordeiro precisa ser comido inteiro. Guarda tudo isso. Vocês vão assar, vocês vão preparar para comer. Mas quando vocês matarem o cordeiro, na bacia que for derramado o sangue que sair desse cordeiro, vocês não vão jogar fora. Diga comigo uma palavra grega que eu vou te ensinar hoje, com voz de profeta. Tudo. Não se desperdiça nada do cordeiro. Na bacia de sangue, vocês não vão desperdiçar. Esse sangue, vocês vão pegar um pincel. Na época tinha outro nome. O hisopo. Mas vocês vão pegar o pincel, pegar esse sangue da bacia, e vocês vão passar na lateral da porta e no umbral da porta. Por quê? Quando o anjo da morte passar por cima do Egito, cada casa que ele ver com essa marca, ele passará por cima. Por isso a palavra Páscoa, que significa o Pessa, que significa passar, ou passar por cima. Ele passará por cima, e nada vai acontecer. Os arqueólogos foram para o Egito, foram escavar e encontraram réplicas de casas da época. E encontraram que nas casas do Egito, cada casa tinha o costume de uma porta falsa. Eu pedi até para os meninos colocarem a imagem para mim. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Cada casa tinha uma porta falsa. Era uma porta que não dava em lugar nenhum. E nas laterais e no umbral dessa porta, frases e inscrições, porque a crença daqueles homens, dos egípcios, era de que essa porta era um divisor entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e quando alguém morria, passava por essa porta, e era necessário as inscrições ali na lateral e no umbral, ou seja, em cima da porta, como proteção para que os espíritos da morte não afetassem aquela família. E Jesus está dizendo: vocês vão pegar o meu sangue, o sangue do cordeiro, e vocês vão cobrir essas inscrições aqui.
não há morte para quem já renunciou o Egito. Ao fazer isso, eles estavam dizendo: nós renunciamos o Egito e os deuses do Egito. Para quem se decidiu pelo Cordeiro, não tem anjo da morte. Amém? Quem aqui já tem o Cordeiro? Deixa eu ver. Não há morte para nós. Vocês vão comer o Cordeiro inteiro, e nenhum osso do Cordeiro deverá ser quebrado. Mas olha só, tem algumas outras instruções. Existe um horário certo para comer, para fazer isso. A deixa que eu vou dar para vocês, a dica que eu vou dar para vocês, a hora de fazer isso, para ninguém se atrasar ou se adiantar, mas existe o horário certo. Quando a noite estiver no seu ponto mais escuro, quando for perto da meia-noite, no auge, no ápice da noite escura, esse é o horário. Ah, e mais um detalhe: não façam isso de havaianas, não façam isso de regata, não façam isso de pijama. Vistam-se como quem vai viajar. Cinto apertado, sandália nos pés, cajado na mão. Comam, porque depois de comerem, vocês serão libertos e vocês precisarão viajar. Quando a gente pega então, entende a Páscoa, o que aconteceu, e nesse dia, glória, quem pode glorificar o Senhor pelo que aconteceu nesse dia? De fato, quando a noite se tornou mais escura, no ápice das trevas, o anjo da morte passou ceifando os primogênitos. A dor, o choro, o grito caiu sobre o Egito. Faraó, então, com seu coração endurecido, até então, ele chama Moisés e diz: pega o seu povo e vaza, some daqui, tira seu povo daqui, vão adorar o seu Deus, antes que ele nos mate. Queridos, Faraó sempre se curva diante de Yahvé. Sumam, saiam daqui. Então o povo apressadamente, diz a história, apressadamente eles juntam suas coisas e vão embora, libertos do Egito. A Páscoa fala disso, e a ordem para Moisés é: agora pega esse memorial, essa festa, e faz como um memorial perpétuo. Uma vez por ano vocês vão fazer isso, se lembrar, e o pai contará para o filho: filho, pai, por que nós estamos comendo erva amarga? Por que o pão hoje está meio murcho? Ah, porque um dia, com o nosso avô, o nosso bisavô, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Amém, igreja? Mas quando nós pegamos então a Páscoa e colocamos numa perspectiva do Novo Testamento, a gente vai observar então Jesus e a sua obra. Tudo que eu falei até aqui, Êxodo 12, está falando de Cristo e sua obra, de Jesus e a obra da cruz sobre as nossas vidas. O judeu comemora a Páscoa uma vez por ano. Nós, os cristãos, comemoramos não a Páscoa, porque nós não somos judeus. Nós comemoramos a Santa Ceia do Senhor. Quando? Sempre. Todo dia. O Antigo Testamento como sombra do que viria, e em Jesus a revelação do que se fez. É como se eu, não tem aqui agora, mas é como se eu cobrisse essa caixa de som aqui com um lençol, uma coberta, um pano, e nós em volta
tentando descobrir o que é. O que tem aí debaixo? Eu acho que é uma caixa de chocolate. Eu acho que é um caixote de feira. Não, eu acho que é um brulho de presente. E as escrituras dizem que os homens ficavam tateando para tentar entender o que é isso. Esse é o Antigo Testamento como sombras, mas Jesus, o que Ele fez foi remover o véu, remover o lençol, a coberta que nos impedia de enxergar o pleno. E em Jesus, quando nós olhamos para a Páscoa do deserto de Moisés, é como se o véu fosse retirado, a coberta, e agora nós podemos entender o pleno, o total. Quando nós colocamos os olhos no Novo Testamento para a Páscoa, e a Páscoa é marcante nas nossas vidas, porque é num feriado, é numa dessas festas. Gente, imagina aí quantas festas, se era uma vez por ano, faz a soma aí de alguns bons anos, entre esse Êxodo 12 até Lucas capítulo 24, quantas Páscoas comuns, Ricardo, foram passando? Sentavam-se, comiam, bebiam, o pai contava a história para o filho, mas de repente, chega uma Páscoa diferente. Aquele ano a Páscoa iria ser diferente. Como nos dias de Noé, como a palavra aponta, era mais uma semana comum na casa da dona Joana, na casa do seu Antônio, na vida do fulano, no comércio, no campo. Era mais um dia, Wellington, de acordar cedo, ir trabalhar, jogar semente, arar a terra. Era mais uma semana comum. De repente, era mais uma semana sendo opresso pelo povo e o Império Romano. Era mais uma semana para pagar impostos. Era mais uma semana cativo. Mas, de repente, eu quero fazer uma pausa agora e abrir um parênteses com você. Você sabe que esse de repente, eu não quero que você guarde de uma forma, às vezes um pouco infantil, como se esse de repente nos colocasse numa posição passiva, onde não me resta outra coisa. É como se eu estivesse largado ao destino e só me resta esperar, e tudo que acontecer, aconteceu. Estou largado à minha sorte. Esse de repente não é uma posição passiva, igreja. Esse de repente nos coloca numa posição ativa. Por quê? Êxodo 12, 11, 10, 9. Ao chegar o tempo, o povo começa a clamar. A tua palavra diz ao nosso ancestral, ao nosso patriarca Abraão, ao nosso pai Abraão, que chegaria o dia que o Senhor levantaria um libertador. A tua palavra diz, a tua promessa diz, a tua palavra sobre a minha vida diz, que chegaria o dia que o Senhor viraria a minha história. Chegaria o dia, Senhor, até quando? Senhor, faz alguma coisa. Antes de preparar a ceia da Páscoa, os corações já estavam sendo preparados. Lucas capítulo 24, de repente, mas espera aí, esse de repente não é tão de repente assim, porque João capítulo 1, Mateus, uma voz começa a se ouvir no deserto, um clamor começa a sair, preparai o caminho. João Batista começa a clamar. O de repente não é tão de repente assim.
A Páscoa aponta para nós a resposta de um povo que clama. Amém. A Páscoa no Novo Testamento, então chega essa Páscoa e é num feriado de Páscoa. Jesus vai ter a última ceia com seus discípulos e ficou imortalizada como a Santa Ceia de Jesus. E é nessa Santa Ceia que Jesus começa a virar o jogo. É num feriado de Páscoa que Jesus então logo após vai ser preso, vai ser condenado, vai ser crucificado. É num domingo de Páscoa que Jesus vai se levantar dos mortos. E eu vou chegar lá. Quando nós colocamos os olhos na perspectiva do Novo Testamento, essa Páscoa agora, que antes era servida com pão e ervas amargas, agora vai ser comida para sempre com pão e vinho. Jesus, a obra de Jesus, Ele remove a amargura das ervas amargas, Ele remove as lágrimas do tempo de dor, e substitui pela doçura do vinho, a alegria do vinho. Estar em Jesus e participar da sua Santa Ceia, é beber do vinho da alegria, da esperança. Beber e participar da sua Santa Ceia e beber do vinho é participar dos dias vindouros e não dos dias que ficaram para trás. Quem está comigo, amém? Por isso hoje, queridos, essa manhã, o convite é: deixe as ervas amargas para trás e beba do vinho do Senhor. Jesus, na perspectiva do Novo Testamento, é o próprio Cordeiro Pascal. João Batista, quando vê Jesus chegando, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Querido, se o Cordeiro tira o pecado do mundo, essa manhã ele tira o seu e o meu também. É o Cordeiro sem defeito. Pilatos examina Jesus. Jesus é levado até Pilatos, e Pilatos vai revirar Jesus para lá e para cá, vai olhar todos os cantos, toda a capivara de Jesus, todo o dossiê de Jesus, e vai dizer: esse homem não tem defeito. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro libertador, que deve ser consumido por inteiro. Assim como o Cordeiro de Êxodo 12 deve ser consumido inteiro, Jesus também aponta a integralidade da sua obra, quando Ele se dá por inteiro. E quando nós também precisamos o consumir por inteiro. O Evangelho é o Cordeiro, é o Verbo que deve ser comido por inteiro. Ah, eu amo essa passagem, que vai dizer que Jesus recebe todos, que vai dizer que Ele me abençoa com toda sorte de bênçãos. Mas essa parte dos 70 vezes 7 ao dia, eu não gosto muito, deixa para lá. Essa parte do perdoar, essa parte do morrer, do negue-se a si mesmo, essa parte do jejum, essa parte... não, essa parte aqui não me interessa muito. Vamos ao que interessa. Eu gosto da coxinha. Qual que você pode? Você gosta do quê? Cada um come a parte que gosta. Não. O Cordeiro, queridos, a Santa Ceia de Jesus, Ele estava em praça pública. Jesus estava no monte com a multidão. O Cordeiro deve ser repartido dentro de casa com sua família.
Os 12 ali eram a família de Jesus. Jesus não quer ser o Jesus para você na igreja. Jesus quer ser Jesus para você na sua casa, no seu coração, em cada cantinho seu, da sua história. Jesus quer ser Jesus integral, inteiro. Ele está dizendo que agora vocês vão repartir de casa em casa com o seu próximo, Jesus, o libertador. Jesus é o Cordeiro Pascal que liberta o seu povo das garras de Satanás. Jesus também é o Cordeiro do Holocausto que remove o pecado diário do seu povo. Jesus também é a festa das águas que lava seu povo e que mata a sede de toda a sequidão. Jesus também é as trombetas, Jesus também é as bandeiras, Jesus é tudo em todos, é integral. Êxodo 12 era a profecia do que viria lá na frente. E no cumprir da profecia de Lucas capítulo 24, dos evangelhos, a gente vê cada detalhe se cumprindo. Nenhum osso do cordeiro deve ser quebrado. Você sabe, Jesus foi crucificado. Você sabe a tortura da cruz, o processo de tortura da cruz. A cruz não era um tiro na cabeça e pronto. A cruz não era uma forca, pronto. A cruz era um instrumento de tortura. Jesus passou a sexta-feira inteira sendo torturado. E no final, quando chegava no final, você sabe, Jesus foi crucificado entre 3 cruzes, ele estava no meio entre 2 ladrões. Você sabe que a tradição romana era assim: quando estava demorando muito para morrer na cruz, eles iam lá e quebravam a perna daquela pessoa, para que ao se suspender e pressionar os pulmões, aquela pessoa acabasse de morrer asfixiada. Mas você conhece a história, você sabe que quando chegou a hora que Jesus, no seu último suspiro, vai dizer: está consumado, e a noite se tornou em trevas, o dia se tornou em trevas, o ponto mais escuro da Páscoa. Aqueles soldados romanos, eles vão e quebram as pernas daqueles ladrões, mas em Jesus já havia se entregado, e nenhum osso foi quebrado de Jesus. Queridos, pausa do pregador. Esse Deus teve o cuidado de Gênesis a Apocalipse, está tendo, ainda, o cuidado de não se perder uma vírgula da sua palavra. E o que ele disse milhares de anos antes, teve o cuidado de fazer cumprir em integralidade em Jesus. O Senhor não perde o controle de cada palavra sua, de século após século, após século após século. Por que é que o Senhor perderia o controle do que Ele te disse ontem? Por que é que o Senhor perderia o controle do que Ele te disse mês passado? Por que é que o Senhor perderia o controle do que Ele te disse há 10 anos atrás? Jesus vertendo o sangue, é o sangue que nos marca, é o sangue que faz separação entre a vida e a morte, é o sangue que fechou a porta da morte, a porta do Hades, e abriu a dos céus, amém? Você sabe, para se cumprir a profecia tinha um horário certo, e foi no horário certo que se cumpriu, no final do dia, no escurecer do dia, no ponto mais escuro. A Santa Ceia, ela aponta para tudo isso. A Santa Ceia do Senhor fala de tudo isso para as nossas vidas.
é uma profecia escatológica, a Santa Ceia. Jesus, na sua Santa Ceia, Ele vai deixar ali, vai dizer: não beberei, não estarei com vocês até no reino de meu Pai. Não é o fim, ainda existem cenas, capítulos aí para frente. Mas quando nós entendemos e olhamos para a Páscoa no passado, quando eu estou na Páscoa de Êxodo 12, eu preciso olhar para o futuro para ter revelação disso. Mas quando eu estou na Santa Ceia de Lucas, de João, de Mateus, eu preciso olhar para o passado para ter entendimento disso. Quando eu tenho completude, eu entendo então, como eu entendi na Páscoa, que é um símbolo de libertação, eu entendo que tem a maneira de fazer isso, tem o horário de fazer isso, e tem a roupa de fazer isso. Para tomar Santa Ceia, existe a roupa certa para tomar Santa Ceia. É isso, pastor, cadê? Não tem ninguém de terno e gravata aqui. Não, a Santa Ceia deve se tomar com o cinto apertado, sandália nos pés e cajado na mão, prontos para partir. Quando eu tomo a Santa Ceia, os meus olhos não estão aqui, estão na glória. A roupa certa. E quem é o cinto, igreja de Jesus? Ele é o cinturão da verdade, Efésios 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a sandália do Evangelho. Ele é o cajado de autoridade. Tudo é Jesus. Não é nada sobre você, não é nada sobre o que você pode vestir, mas o que Ele pode te revestir. Existe a roupa certa para partir o pão, existe o horário certo, existe a roupa certa para tomar do cálice da nova aliança. E a roupa fala de um entendimento de partida, de pressa. Não por menos, nas cartas de Pedro nós vamos encontrar o apóstolo dizendo: aguardando e apressando a sua vinda. Aguardando e apressando a sua vinda. Nós apressamos a vinda do Senhor, como o povo no deserto clamando. Nós apressamos a vinda do Senhor, como João Batista, 400 anos e ninguém ouviu nada, mas de repente, alguém começa a clamar, uma voz começa a se ouvir no deserto. Sabe quando o Senhor voltará? Na noite mais escura. Sabe por que Jesus não volta hoje e não volta amanhã e acaba com o meu e com o seu sofrimento? Porque ainda não é o horário. Porque a ceia da Páscoa tem o horário certo. Participar da Santa Ceia é escatológico. Porque quando nós olhamos as profecias do fim, e o cenário do fim é Israel, ou seja, os judeus e os cristãos odiados e perseguidos por todo o mundo, de todas as nações. Amém? Há quem faça confusões dizendo que Israel se tornou uma nação comum e que a gente não tem mais nada a ver com isso. Nós nos tornamos Israel de Deus. A gente tem que tomar cuidado e achar equilíbrio. A palavra de Deus nos diz que nós temos o espírito de moderação e de equilíbrio. Há quem faça o oposto, né? Tentando se tornar vamos comemorar a Páscoa que nem os judeus, né? Com ervas, com pão, sem fermento. Não é bem assim. Se Israel fosse qualquer nação, por que então as pessoas se preocupam com faixa de Gaza? Pergunta para as pessoas no mundo inteiro onde fica a Avenida Paulista. Alguns sabem, outros não sabem. As nações não sabem onde fica a Avenida Paulista, mas todas as nações sabem onde fica a faixa de Gaza. Se Israel fosse uma nação tão irrelevante, por que ela é odiada até hoje? Uma nação que é menor que o estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. As profecias dizem que no final, esse povo judeu vai ser perseguido e odiado.
E nós, os cristãos, obrigado, querido. E nós, os cristãos, juntamente com eles, seremos perseguidos e odiados. Quando a noite se tornar mais escura, haverá um clamor sobre a terra, e esse clamor será respondido, como numa ceia de Páscoa. O libertador virá novamente. Participar da Santa Ceia é colocar os olhos lá na frente. O que a Páscoa não é? A Páscoa não é coelho nem chocolate. A Páscoa também então não é uma festa a ser comemorada, porque é uma festa judaica e nós não somos judeus. O que de fato então a Páscoa é para nós, os cristãos? A morte e a ressurreição de Jesus, é a obra da cruz, é a Santa Ceia. Os judeus comemoram uma vez por ano, e nós, sempre que nos reunimos, uma vez por mês, nós fazemos uma encenação, um símbolo. Mas todas as vezes, façam isso sempre em memória de mim. Isso o que? Sempre. O que é para fazer sempre em memória de Jesus? Partir o pão, partir o cordeiro, uns aos outros. Não tem Santa Ceia só para mim. Converso com os meus pais, e outro dia a gente estava numa mesa de café, eles estavam lembrando como a Santa Ceia para os antigos, na época deles ali, a Santa Ceia era um instrumento de terror. Você pecou, você não pode participar, você está em pecado, você vai ser disciplinado. Chamava na frente, né? O irmão está sendo disciplinado, não está fora da comunhão do corpo. Por quê? Porque cortou 2 dedos da ponta do cabelo. Minha mãe era rebelde direto. Ela conta que direto. Tava de banco. Olha o cabelinho dela agora, bem curtinho. A Santa Ceia não fala do meu pecado. Santa Ceia não fala do seu pecado. Santa Ceia fala do pecado que é nosso, porque o pão também é nosso, porque o Pai também é nosso. Façam isso sempre em memória de mim. Repartam uns com os outros. Jesus partiu o pão, mas tomou o cálice. Esse é o cálice da nova aliança. O que significa fazer isso? No aspecto do cálice, é se apropriar de Cristo. Façam isso sempre. Se apropriem de Cristo, da obra da cruz. Os cristãos são aqueles que seguem o Evangelho de Cristo. Esses são os cristãos. E no Evangelho de Cristo, hoje é um dia didático para a gente aprender. Com a história da Páscoa, a gente entender que no Evangelho de Cristo, Cristo é o centro, Cristo é o herói. O contrário disso é uma religiosidade evangélica. Não é sobre o esforço do homem. O Evangelho de Cristo é onde tudo, Ele é o herói. Se ao terminar o sermão você precisa fazer alguma coisa para dar certo, é porque esse sermão não é cristocêntrico. Mas se no final do sermão Jesus é o herói, isso é Evangelho de Cristo. Se a tua alegria virá porque você fez isso e você fez aquilo, não é Evangelho de Cristo. A tua alegria virá porque Ele é o libertador. O teu socorro virá porque Ele é o Salvador. Termino voltando para Lucas 24. Aquelas mulheres preparando incenso para levar ao túmulo de Jesus, um túmulo vazio. E até hoje tem gente fazendo isso, preparando adoração para levar a um lugar vazio, a um lugar onde Jesus não está.
procurando entre os mortos aquele que já está vivo. Tem gente preparando seu culto, suas orações, suas preces, seus pedidos, suas ofertas e levando ao cemitério. E levando entre os mortos. Mas queridos, aonde Jesus ressurreto vai se apresentar? Não mais no cemitério, mas na mesa de jantar. Prepare suas orações, suas canções, seus cultos, suas ofertas, igreja de Deus, e traga para a mesa da família, todos juntos. Amém, queridos? Na sexta-feira de Páscoa, daquela Páscoa especial, barulho, muito barulho, gritaria, crucificam, crucificam, quem vocês querem que eu soltem, o rei dos judeus ou Barrabás? Barrabás, crucificam. Choro, choro das mulheres, choro de Maria, barulho de martelo, barulho de chicote, gemido de dor, muito barulho, e até o final do dia, muito barulho, trovões, terremotos, túmulos sendo abertos. Imagine o burburinho na cidade. Meu Deus, a minha avó que havia morrido ressuscitou e entrou na cidade novamente. Agitação, muito barulho, não só na terra como no céu também. Portais eternos, levantem suas cabeças. Quem é esse que está vindo? É o Rei da Glória. O Rei da Glória está voltando. Abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Barulho no inferno. Dá aqui essa chave, tudo é meu agora. Barulho de demônios correndo, barulho de gritaria no inferno, no céu, muito barulho na sexta-feira, mas no sábado você não encontra nada, silêncio, porque sábado é Shabá, é dia de desfrute, de descanso. Queridos, há um tempo em nossa vida que se avoluma muito barulho, muita dor e muita gritaria, mas você pode ter certeza que depois disso vem silêncio, muito silêncio, e Deus não falou uma palavra naquele período. Se você está num período de muito silêncio, desfruta, porque logo chegará o domingo, e o domingo será para vocês o primeiro dia da semana, como a Páscoa marcou o primeiro mês da história deles, um novo tempo. O domingo marca um novo tempo. Tudo isso faz parte da nossa vida: a dor, o silêncio e o novo tempo. Com tudo isso, eu te convido a ficar de pé e nós participarmos da Santa Ceia. Te convido a abrir o kit, pegar o pedacinho de pão. Há uma palavra que marca essa manhã as nossas vidas: novo tempo. Existem pessoas esperando pelo de repente, e esse de repente não vai vir do nada, vai vir em resposta a um coração que clama. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse clamor não é respondido pelo povo mais perfeito da terra, pelo povo mais santo da terra, pelo povo mais forte da terra. Você aprendeu comigo essa manhã que Ele
Ele é o herói. Você não é o herói da sua vida, Ele é o herói. O Evangelho de Cristo, Ele não reparte a glória dele com ninguém, é toda dele. Aquilo que vai acontecer na tua vida é mérito total dele, é amor total e graça e misericórdia total. Aquele povo não fez nada para merecer ser liberto de Faraó. Aquele povo não fez nada para merecer ser a geração que contemplou o Messias. Não há nada, Ele é o herói das nossas vidas. Mas eu ouso no Espírito a marcar essa manhã em nossas vidas com essa palavra novo tempo. Há um novo tempo para cada um de nós, há um romper para cada um de nós. Não importa em que fase você está, no tempo de dor, no tempo de silêncio, mas há uma esperança hoje nessa mesa, há uma santa esperança. Ele não perde o controle de nenhuma palavra das nossas vidas. Vamos praticar. Como eu disse, é uma encenação, é um treino isso daqui, né? Didático. Eu quero te encorajar a esse pão que é seu, você compartilhar com o próximo. Escolhe uma pessoa, talvez o seu cônjuge, talvez um amigo, alguém querido, mas alguém que tenha profundo significado contigo também, é muito legal. Seja intencional. Eu quero que você fale, olha, eu quero compartilhar com você, e ele vai compartilhar, vai devolver com você também. E depois que você fizer isso, fica perto dessa pessoa, não vai embora não. Talvez você saiu do seu lugar, andou pela igreja, compartilha e fica aí do ladinho dessa pessoa. Agora que você compartilhou, eu quero te encorajar a mais do que compartilhar um pãozinho, uma bolachinha do nosso kit. Quero te encorajar a você orar por essa pessoa agora, alguns minutos, e compartilhar Jesus Cristo que tem dentro de você com ela, do seu jeito, nas suas palavras, na sua simplicidade, não importa. Mas eu quero te encorajar a compartilhar Jesus com essa família, com esse amigo, com esse casal. Abençoe, deixe da sua boca sair palavras que abençoam, palavras de amor, palavras de esperança. Vamos lá, igreja, vamos orar nesse momento. Sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor,
exaltado, exaltado no céu. Aleluia. Amém. Amém. Dá um abraço nessa pessoa. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esse privilégio, o tempo precioso, e nós consagramos esse pão, esse pedaço, Senhor, essa partícula, Pai, como teu corpo. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui essa manhã, a igreja viva, os membros dessa casa, os membros dessa família clamam a Ti, nos ajude a repartir o corpo. Nos perdoa se temos comido só para nós o corpo, o cordeiro, mas em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Pai, e nos capacita, Jesus, como discípulo, a repartir o que o Senhor tem nos dado, Pai. Jesus, ajuda, Senhor, a tirar os olhos do que é nosso, da nossa história, da nossa vida, da nossa dor. Pai, existe uma família, existe um povo, existe aquele que está perto de mim. Me ajuda, como nós cantamos aqui essa manhã, nos ajuda a levar a mensagem do Cristo que voltará. Pai, obrigado, Jesus, que haja vida no corpo, que haja comunhão no corpo, em nome de Jesus. Amém. Pode participar. Aleluia. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Esse é o cálice da nova aliança, não mais da antiga, mas da nova aliança. Êxodo 12 vai dizer que nenhum estrangeiro deveria participar da Páscoa, nenhum trabalhador deveria participar da Páscoa. E se por algum acaso algum escravo, alguém quisesse participar da Santa Ceia da família, deveria ser circuncidado. Esse é o cálice da velha aliança, mas na nova aliança não há homem, mulher, estrangeiro, escravo, porque todos foram enxertados na videira pela graça. É o cálice da nova aliança. Na nova aliança, quem pode participar? No cálice da nova aliança, quem pode beber do cálice da nova aliança? O apóstolo Paulo vai dizer: bebei deles todos. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã gloriosa. Obrigado, Pai, por esse cálice. Obrigado pela igreja, obrigado pelos irmãos, mas obrigado pela graça. Obrigado por aquilo que tem nos capacitado dia após dia permanecer, Senhor, dia após dia continuar clamando até que o Senhor venha. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, nessa manhã as Tuas misericórdias estão se renovando sobre a nossa vida, e, Senhor, e nenhuma palavra ficará para trás. Assim como em Êxodo nenhuma unha ficou para trás, também em nossa história não ficará. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa aliança, que esse tempo, Senhor, renove em nós esperanças. Senhor, as Tuas palavras
palavras, Senhor, que já estão talvez sufocadas em nós, mas hoje, essa manhã, Pai, nós oramos, não só pela ingestão de um líquido, Senhor, dentro do nosso corpo físico, Senhor, mas pelo absorver da Tua profecia sobre nós, sobre a Tua palavra. Então, mais uma vez, Pai, eu oro essa manhã, para que o peso das Tuas sentenças, dos Teus decretos, recaiam sobre cada coração aqui, Pai, cada vida, cada coração, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos a Ti, que haja comunhão entre a igreja e o Teu Santo Espírito, que haja comunhão entre cada parte, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós consagramos a Ti. Vamos participar todos do cálice, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos terminar adorando. Queridos, Deus te abençoe, uma semana maravilhosa, que o Senhor nos enriqueça em graça, amém? Um domingo abençoado para a sua família. Se você comprou, ganhou chocolate, não tem problema, não, come, viu? Se tiver com consciência pesada, não quiser comer, dá para mim. Não tem problema não, mas hoje que saiamos daqui com o nosso coração mais firmes na graça e no entendimento, amém?